Bem-vindos ao Coragem Inabalável Cast, um programa onde você aprende e evolui em todas as áreas da sua vida, investindo apenas o seu precioso tempo. Hoje temos o privilégio de mergulhar no universo do brand e construção de marcas para lançamentos digitais com o mestre da imagética. Senhoras e senhores, apresento-lhes Regis Duran, o arquiteto por trás de alguns dos mais importantes lançamentos digitais do Brasil. Como fundador e CEO da Arpia Marketing e com uma carreira marcada por grandes inovações, ao lado de nomes como Cris Arcangel e no grupo Geração Investimentos. Regis transformou marcas e moldou mercados com sua visão e criatividade incomparáveis. Hoje, ele está aqui para compartilhar as suas estratégias de sucesso e dizer como as marcas podem se destacar na economia digital. Prepare-se para uma conversa que promete inspiração e insights poderosos sobre a arte e a ciência do brand moderno. Regis, é uma honra recebê-los aqui, meu amigo. Vamos explorar as nuances do brand que define gerações e transformam negócios. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, prazer. Obrigado mesmo. É isso, né? Branding, criação de marca, construção de reputação, criação de memórias. É isso, bora falar. Bom demais, Regis. Cara, eu criei aqui algumas perguntas que eu já estou curioso para saber delas e eu tenho certeza aí que vai ser uma aula e um aprendizado, principalmente para mim. Porque toda vez que eu sento nessa cadeirinha aqui, eu saio muito maior do que como eu entrei. E para você, fique ligado aí até o final, não perca nada, porque você vai sair com conteúdo riquíssimo e valioso para a sua vida pessoal e profissional. Regis, como você define a essência de uma marca forte? E qual é a importância do brand eficaz para o sucesso de um lançamento digital? Nós definimos, basicamente, 3 pilares que são importantes no brand. Então, Marcelo, a gente tem que pensar brand como marca, né? Que é um processo de construção de marca, de criação de marca, de criação de significados. Né? Então, a gente cria significados, novos significados, para que as pessoas possam gravar na memória. Então, o processo de criação de branding, de construção de marca, principalmente dentro do mercado de lançamentos, que foi o que você perguntou, é crucial. As pessoas possuem uma janela, que é o Instagram, e que a todo tempo você está lá, passando de conteúdos a conteúdos. O que diferencia um conteúdo de um outro conteúdo, ou de um expert para outro expert, né? Uma empresa, um produto. Né? É um branding forte, é uma marca forte. Então, eu diria que dentro do mercado de lançamentos, dentro do mercado digital, é crucial a criação de marca, a diferenciação, trazer para fora aquilo que você tem de melhor. E isso, as estratégias de branding, né, de construção, de posicionamento de marca, é o que define. Muito bom. Regis, e nessa sua jornada de construção de brands, você já construiu diversas marcas, citei algumas aqui na nossa apresentação. Quando chega uma marca para você, tem algo em comum, um erro, digamos assim, né? Algo em comum que todas as marcas acham que está posicionada, mas quando ela chega para você, você vê algo em comum e fala, não, de fato, essa marca acha que está posicionada, agora sim vamos te posicionar. Tem algo em comum? Tem. Uma das coisas que mais acontece é que, geralmente, quando o profissional, uma empresa, ela possui uma ideia, ela centraliza dentro das próprias preferências. Então, o profissional, ele centraliza o conteúdo, ele centraliza o seu posicionamento, até mesmo a imagética, né, construída ao redor, né, do seu posicionamento, dentro das próprias preferências. E isso é um equívoco, porque nós temos que definir antes, lá no planejamento estratégico de branding, né, no posicionamento dessa marca ou desse expert, para quem nós vamos direcionar essa mensagem. Né? E aí sim construir todo o trajeto, né? E aí entra toda uma semiótica, né? Que eu digo.
entra o posicionamento, aí entra comportamento, aí entra linhas editoriais, aí entra narrativas que vão conectar com o objetivo correto. Tá? Então, há uma confusão dentro, de um modo generalizado, das pessoas. Tá? E nisso eu digo, por exemplo, para ficar mais exemplificado, eu tenho um produto que eu acho que ele serve para determinada classe social. E aí eu vou construir toda a imagética, todo o padrão de cores, todo o posicionamento, todas as linhas editoriais, vou me posicionar no Instagram, vou criar conteúdos para aquilo que eu acho. Por isso que é essencial um profissional de brand, um profissional de construção de marca e posicionamento. Porque nem sempre o que você acha é o que é na realidade. Então tem o mundo ideal e tem o mundo real. E aí a gente vai construir o caminho coerente para alcançar o objetivo correto. Então essa confusão acontece demais. Muito bom. Você falou a palavra imagética. Estávamos ali no bastidores, então eu já recebi essa aula aí sobre o que é. Mas isso foi uma criação sua, correto? Fala um pouquinho sobre imagética. Na verdade, o termo imagético é tudo que se referencia a imagens. Né? Na verdade, o conceito por trás da imagética são todos os significados, são todas as atribuições que as imagens proporcionam para o nosso consciente e para o nosso inconsciente. A imagem por uma imagem, então nós estamos aqui vendo um óculos por um óculos. Sim. A imagética são todos os significados que esse óculos pode despertar ao olhar do espectador. Tá? A nossa comunicação de primeira instância é através das nossas janelas da alma, que são os nossos olhos. Então, essa comunicação de primeira instância ela é pautada por significados que são despertos aí no inconsciente e depois ela vem para o nosso consciente. Tá? Então, se a gente for falar através do óculos, utilizando esse exemplo, como imagem, ele é um óculos comum. Se nós formos utilizar a imagética, ele tem um conceito, é um óculos italiano de uma marca reconhecida, da Persol, e que só algumas pessoas vão entender que eu estou portando esse óculos porque eu conheço a importância dessa marca e a classe social que vai se conectar com esse objetivo. Então, a todo tempo, nós somos alvejados de símbolos, de semiótica, né? Que é a linguagem, que é a semiose, que acontece entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, e que o nosso inconsciente captam essas imagens. Então, de 10 anos para cá, né, como você diz, eu cravei a bandeira sobre a imagética, porque eu acredito que imagem por imagem, ela não provoca nenhum resultado, mas a imagem, através dos significados que ela contém por trás, aí já é imagética. Aí ela provoca resultados, aí ela provoca sensações. Então, imagem por imagem não funciona. A imagem tem que ser imageticamente pensada para provocar resultados. Uau, bom demais. Regis, de todos os projetos que você já trabalhou, todas as marcas que você já posicionou, já criou ali todo o brand dela, tem alguma que foi mais desafiador, que parece que não encaixava por algum motivo, talvez pelo player, pelo expert ou pelo produto? Você se recorda de alguma experiência dessa? Na verdade, foi uma experiência muito satisfatória, não tem nenhuma estranheza, que foi o Plano Europa com o professor Gilberto Augusto. Um abraço para o Gilberto, amigo, querido. Nós fizemos diversos desenvolvimentos juntos, diversas criações e projetos juntos. Porque o professor Gilberto, na época que nós nos reunimos, ele era um professor de química, né, e tinha um projeto educacional, um projeto que chamava A360, né, era um projeto que contemplava cronogramas de estudos, enfim, ele sempre ajudou alunos de escolas comuns a passarem em vestibulares de universidades federais, né, principalmente dentro da medicina. E na época foi uma atração, né, então havia um projeto que chamava Imersão Pós, e a gente transformou no Plano Europa. Então o Gilberto
ele construiu todo o plano Europa com base em outro produto, e a gente teve que fazer o rebranding, né? Toda essa construção, porque a imagem era diferente, né? Tem a imagem arquetípica do sábio, né? Sempre posicionado com muita maestria, então dress code diferente, retrato diferente, semiótica diferente, padrões imagéticos diferentes, padrões tipográficos, paleta de cores, logotipo. A gente fez uma associação, né, do plano Europa a uma das luas de Júpiter, né, com incidência em água, né, enfim, toda uma construção. Então foi um projeto muito gostoso, né, muito prazeroso de desenvolver e ao mesmo tempo curioso, né, porque era totalmente diferente, né, e a gente conseguiu construir. Foi um grande lançamento, foi faturado múltiplos milhões em poucas semanas, né, o Plano Europa, muito conhecido dentro do digital. Quem é do digital sabe. Bom demais. Regis, você como arquiteto, urbanista e design, como você integra esse conhecimento ao desenvolver conceitos de brand para negócios digitais? Eu sou profissional da área de marketing há 21 anos, Marcelo. E Uau. o seguinte, designer, eu tenho telas que eu vendia e pintava com 11 anos de idade. Então a imagem, a imagética sempre habitou em mim. Só que chegou um ponto da minha vida que eu precisava conhecer sobre gente, que eu precisava conhecer sobre o olhar do usuário. E a arquitetura e urbanismo, na verdade, tudo que nós... Aqui, ó, essa poltrona, essa mesa, o copo, né, ergonomicamente falando, né, nós temos aí um modulor, que a gente chama, né, nós temos um padrão que foi desenvolvido e aprimorado durante muitos anos, né, próprio para pautar medidas, acessibilidade. Então, um degrau ele não pode ser muito alto, senão a nossa passada não consegue alcançar. Ou seja, a arquitetura e urbanismo ela foi essencial para que eu pudesse aprimorar o meu olhar em relação ao usuário, em relação às pessoas, porque tudo que nós construímos, né, toda essa imagética, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que a gente faz, no final das contas, é para as outras pessoas. O homem que não serve, não serve para mais nada, né? Então a gente está aqui para servir as outras pessoas. Então eu fiz arquitetura e urbanismo para aprimorar essas ferramentas e a minha percepção sobre o entorno, né? Sobre as pessoas. Bom demais. Regis, você como um líder, quais técnicas de liderança você considera essenciais para orientar a sua equipe durante um grande lançamento digital? O exemplo. Eu digo que se você quer construir uma equipe, né, imprimir cultura, trazer pilares fundamentais para o teu time, né, hoje eu tenho 9 pessoas, né, conectadas na Arpia, e é pelo exemplo. Não tem como, né, as pessoas te respeitarem ou seguirem os princípios que você quer implementar se você não os segue. Então, se você está dentro de um lançamento, se você está construindo ali todo o teu ambiente, né, construindo a cultura dentro do seu ambiente empresarial, dentro do seu escritório, você precisa dar o exemplo. Como eu digo, né, as pessoas elas vivem pelo espelhamento, né? Nós somos espelhos, né, dos nossos pais, dos nossos Sim. ambientes, dos nossos amigos. Então, seja o exemplo. Uau. Bom demais. Tendências em brand, Regis, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais tendências em brand você acha que são cruciais para o sucesso dos futuros lançamentos digitais? Uma das tendências em branding, e na verdade, uma das coisas que são mais importantes e agora com as redes sociais ficam mais evidentes, é que os CEOs, os donos, né, aquelas pessoas que muitas vezes ficavam por trás dos escritórios, agora elas vêm para frente. Então, as redes sociais elas forçam o personal branding. Cada vez mais eu percebo que os idealizadores, os criadores de marca, né, os CEOs, né, esse mercado corporativo ele tem perdido, né, ele vem perdendo essa forma enrijecida de ser e vem trazendo as pessoas para frente das câmeras, para frente dos celulares, nos stores. Cada vez mais
as pessoas tendem a comprar de quem elas conhecem, de quem elas confiam. Então, esse personal branding, né, é um branding focado nas pessoas, é a grande tendência, é uma das coisas que mais vem crescendo e vem convertendo dentro do nosso mercado. Excelente. Regis, de uma forma assim muito clara, claro que o nosso público é um público bem variado, muitas pessoas já estão no digital, algumas pessoas estão conhecendo o digital através dos nossos conteúdos aqui. De uma forma assim bem clara, você falou agora personal brand. Eu ia perguntar para você, né, o que é brand, mas agora você falou personal brand, então acho pertinente trazer essas duas visão para quem ainda não conhece. O que é o brand em si, a importância dele, e o personal brand, agora que é algo bem mais profundo, conectado com a pessoa, como você mencionou. Fala um pouquinho para o pessoal ter um conhecimento a fundo sobre isso. Bom, como eu mencionei lá no começo, Marcelo, é o seguinte, a criação de marcas, ela é muito abrangente, né? Então, a gente utiliza de ferramentas, a gente conecta ao redor de recursos que advêm do marketing, que advém do design, que advém do audiovisual. A gente utiliza de recursos, né, para fortalecer uma marca, para posicionar uma marca em relação ao mercado. E quando nós falamos de personal branding, né, de marcas pessoais, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas, tá? Então aqui entra código de conduta, entra cultura, entra comportamento de consumo, entra dress code, entra autoridade, né, como você trabalha nos seus programas, você me diz. Nós precisamos fazer com que as pessoas aumentem o nível de consciência. E eu digo em relação a conhecimento, que nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam, né, com quem elas querem conversar, para quem elas querem vender, né, como elas devem se vestir, como elas devem se posicionar, como um feed, né, de Instagram, ele precisa estar adequado para poder receber esses transeuntes digitais. E ali, ao mesmo tempo, são poucos segundos. A janela de atenção são 4 segundos. Chamar a atenção de uma forma idônea, de uma forma que transmita credibilidade, caso a pessoa queira vender dentro do digital. Nós temos 2 públicos. Nós temos consumidor e temos produtor. Tá? Então, ou você está no Instagram consumindo alguma coisa, ou você está vendendo alguma coisa. Se você está no Instagram para vender alguma coisa, você precisa de posicionamento. Você precisa ser uma autoridade naquilo que você fala. Porque senão as pessoas não vão confiar em você, né? E vão passar o seu feed, vão passar o seu conteúdo, a sua imagem, não vai gerar o impacto necessário para gerar determinada conversão que você espera. E aí é mais um profissional, mais um expert frustrado com marketing digital. Aí vai sair falando que esse mercado digital, né, todo mundo fala no Brasil, é pirâmide, né? Tudo é pirâmide, isso aqui não é nada. Não, é porque na verdade você está posicionando errado. Regis, eu vejo muitas pessoas reclamando, assim como você mesmo falou, que não escala, não vende, às vezes até se questiona, será que o digital é para mim? Enfim, mas quando eu analiso, né, o perfil dessas pessoas, eu chego lá, em alguns casos, assim, cara, parece uma prateleira de supermercado, que alguns casos recente que eu analisei, acaba até me confundindo um pouco o que essa pessoa é boa, no que ela pode me ajudar e o que essa pessoa vende, porque ela fala de tantas coisas aqui que eu acabo ficando um pouco confuso. Você acha que isso implica ali a decisão na hora de compra? Sim, implica na decisão de compra, implica na construção de marca, no posicionamento que essa pessoa gostaria de ter e muitas vezes ela tem só no imaginário. O que acontece é o seguinte, tem 2 tipos de pessoas e quando eu sento com os clientes, com os mentorandos, enfim, eu sempre pergunto para eles, o que você quer de verdade? Né? Porque tem uma vontade que ela é impulsionada pelas referências externas, que ela está todo o tempo ali no Instagram, né, sendo inundada de um monte de informação, ela acha que ela quer alguma coisa, ela acha que ela é aquilo ali.
Primeiro, ela tem uma confusão sobre o que ela é, sobre o que ela é realmente boa para fazer. E tem essa outra parte que a gente precisa trazer clareza para essas pessoas ao construir esse posicionamento. Então, quando você chega num feed, o feed está confuso ou parece uma prateleira de produto, geralmente as pessoas têm uma confusão em relação ao que ela é. É uma confusão de identidade. Então, o teu trabalho, o trabalho de um personal branding, de um profissional de branding, de um estrategista, ele é crucial nesse ponto, que vai trazer clareza para que essas pessoas possam construir as suas marcas, construir as suas linhas editoriais, com base em algo que seja realmente relevante, que tenha a ver com o que ela gosta, que tenha a ver com a essência dessas pessoas. É o que eu sempre falo, né? A gente precisa entender, você quer aparecer, você quer se sentir importante, você quer ser famosa, ou de fato você quer construir um ecossistema, de repente, educacional, de repente você quer realmente ajudar outras pessoas, você quer realmente potencializar aquilo que você faz de uma forma coerente, de uma forma de médio a longo prazo, que as pessoas vão confiar em você. Então é interessante a gente entender o que as pessoas desejam profundamente, sabe? Eu acho que basicamente isso. Excelente. Regis, e o que você vê, você como um, profissional na área de posicionamento de marca, de brand, o que você vê quando é muito comum, eu trabalho com médicos, é muito comum, às vezes, o médico chegar e falar assim, cara, eu sou bom em tantas coisas que eu fico perdido ali na hora de comunicar aquilo que eu sou bom. Porque concorda que isso é algo que, para mim, é algo assim crucial, que é você saber, ter um gap grande entre você ser bom em algo e você saber ensinar alguém naquilo que você é bom, certo? Então, por conta disso, eu vejo muitos profissionais, players, experts, médicos, confuso em não saber o que ensinar. O que eu vou ensinar? Qual produto eu vou criar? Sobre o que eu vou falar? Acredito que isso gera um pouco dessa confusão. Quando você pega uma marca para posicionar, como você lida com essa confusão, talvez de identidade, seja um pouco do que você falou? O que acontece é o seguinte, nós temos que observar alguns dados matemáticos do mercado. Tá? Então, dentro da medicina, você vai encontrar lá que todo clínico geral, né, ele é um generalista. Né? Então, ele não consegue aprofundar em nada, ele vai automaticamente ter algum tipo de diagnóstico, mas ele sempre vai te reencaminhar para outro médico que seja especialista em determinado problema indicado por exames prévios, né? E a mesma coisa acontece dentro do mercado digital, inclusive para que esses médicos compreendam de uma forma mais clara. Né? Nós temos que entender que generalistas já tem demais. Então, matematicamente, para se posicionar, criar autoridade, criar comunidade, criar um senso, uma construção de marca baseada numa sabedoria mais afinada, ele precisa encontrar um nicho. Ele tem que encontrar um nicho dentro da medicina, no caso, que ele vá conseguir expor, né, o que ele tem de melhor. Ah, mas eu sou bom em tudo. Amigo, é difícil uma pessoa ser boa em tudo. Aí fica igual o pato. Não nada bem, não voa bem. Exatamente. Precisa ter humildade, tá? Precisa ter humildade para reconhecer que tem alguns aspectos que você não é tão bom assim, né? E tem aspectos que você é bom demais. Então faz muito mais sentido você colocar energia, fazer uma construção imagética, um posicionamento, criar rapport naquilo que você é bom demais. Porque você vai ter diferencial, você vai sentir mais prazer em falar, você vai ter argumentos exclusivos porque você se dedicou mais e você desenvolveu técnicas melhores. Tá? Então, eu recomendo que os seus clientes, que os médicos, eles passem por esse processo de reflexão junto a nós, junto a profissionais que estão dispostos e entendem o mercado digital com os seus números. Porque o que mais acontece dentro do mercado digital é que aquela frase que se aplica, né? Nem tudo que reluz é ouro.
A coisa mais fácil que tem é o cara printar um faturamento bruto de 12 meses e mostrar no store falando que é um faturamento semanal, mensal. Você não está vendo data, amigo. Então ele está lá com 7, 8 dígitos faturados, mas de repente ele demorou 5 anos para fazer aquilo. Então ele está precisando angariar novos recursos, né, e ele utiliza dessas métricas. Então não se engane com isso. Nós temos que estudar o seu mercado, aprofundar nesse nicho que você tem maior aptidão, que você fala com mais facilidade, você posiciona bem e colocar energia total. Aí entra a imagética, aí entra a criação de autoridade, o tempo, né, de construção, o tempo de voo, né, para a criação dessa autoridade, janelas de exposições. Você precisa ser omnichannel, você precisa estar em múltiplos canais. Então não é tão simples quanto parece. Tá? E quando as pessoas sentam para falar com a gente, né, a gente vai ficar mais 1h30 só falando dos recursos que são necessários para que as coisas comecem a dar certo no digital. Exatamente. Regis, como você garante que cada projeto de brand agregue valor significativo ao cliente e ao consumidor final? Nós fazemos um esforço mútuo em conjunto, tanto expert, tanto marca, tanto empresa, quanto o nosso corpo estratégico e de desenvolvimento, porque envolve muitas engrenagens. Obviamente que se todas as engrenagens cumprirem os seus papéis, seus devidos papéis, nós teremos sucesso, né, nessa empreitada. Tá? Nós temos muito, e dentro dessas engrenagens, eu poderia citar algumas, que é o posicionamento arquetípico, a construção de imagens, a criação de retratos de posicionamento, o desenvolvimento imagético de todo o ecossistema. Então entra web design, aí entra identidades visuais, paletas de cores, entra todo o código de cultura, de comunicação, inbound marketing, outbound marketing, vem ferramentas de exponencialização através de tráfego pago, enfim, são muitas engrenagens que vão rodando ali, né, funcionando como num relógio, de forma concatenadas, que vão garantir o sucesso desse projeto. Óbvio que bons profissionais, né, pessoas de rapport, pessoas que de fato possuem resultados relevantes, de fato estão nesse mercado para fazer a diferença, contam de forma imprescindível, né, para que esses resultados aconteçam. As pessoas, é uma dica que eu deixo, não metrificar, né, ou justificar os talentos dos profissionais simplesmente pela exposição exacerbada de coisas, né, mas sim de reputação. Marcelo, marca é reputação. Toda marca e legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Então é importante essa observação. Uau! Marca é reputação. Qual a reputação que você está deixando através da sua marca? Será que compraríamos de você se nós víssemos a sua marca? Reflita sobre isso e aprenda com essa sacada. Regis, estamos na era a era de maior tecnologia, tecnológicas, inteligências artificiais, toda hora nascendo inteligências artificiais novas, isso agregando muito o nosso trabalho. E olhando para o brand, de qual maneira você acredita que essas inovações tecnológicas influenciam o trabalho que você faz de brand, posicionamento e design também? São ferramentas. São ferramentas e elas sempre vão ser utilizadas por profissionais por trás, né? Então, por trás dessas ferramentas possuem cérebros, que possuem repertório e que possuem rapport, que possuem condições de desenvolver as estratégias corretas, de dar os comandos corretos. Elas estão ali para nos servir, mas elas não são autônomas. Então sempre tem o prompt, sempre tem o comando. E quem dá esse comando? Nós, os profissionais. Então, tanto na ferramenta de design, a inteligência artificial tem uma capacidade incontestável de criar gráficos, mas será que ela está desenvolvendo um gráfico que de fato vai
chamar a atenção de um público alvo correto? Se você colocar o prompt correto, sim. Se você der o comando correto, sim. Ela vai desenvolver textos brilhantes, né, com correções ortográficas, né, pautadas na BNT2, etc. e tal. Só que se você colocar um prompt errado, né, obviamente o resultado dessa obra também vai sair errado. Tudo parte da ferramenta que está por trás, né, da pecinha que está por trás dessas ferramentas. Então, acredito que são ferramentas imprescindíveis, vão ajudam no nosso flow diário, mas que elas não são autônomas. Elas precisam do prompt correto, elas precisam da direção correta para que a gente possa aproveitar da melhor forma. Excelente. Regis, você já participou, trabalhou, criou diversos projetos, o posicionamento de grandes perfis, nomes influentes como o Cris Arcângelo, por exemplo, o professor Gilberto, mesmo como você mencionou. Como você escolhe e gerencia essas colaborações suas para você estar dentro de um projeto como esse? Com a Cris Arcângelo, né, eu tive a felicidade, né, nós trabalhamos e fomos sócios durante 1 ano e meio, aproximadamente, e lá era o Grupo Arcângelo, composto por diversas empresas. Então tem Escola de Tubarão, Arcângelo Palestra, tinha Abdômen Lacrado, Liza, Sycor, enfim, era um grupo empresarial, né, um grupo de empresas. E lá, a primeira coisa que nós fizemos foi a criação de um time interno, né, onde nós fizemos um processo de seleção absurdo, né? O nosso processo de seleção era um processo de seleção aguçado para encontrar as melhores pessoas para ocupar cada cargo, né, respectivo. Então, uma das coisas que eu posso dizer é que nós investimos muito em pessoas. No final das contas, quem vai operacionalizar alguma coisa, quem vai gerir, são pessoas. Então, contrate caráter e nunca se arrependa com as pessoas. As habilidades são fáceis de você treiná-las, né? Mas e o caráter? Então, nós podemos sintetizar o raciocínio da seguinte maneira: contrate caráter e treine habilidades. Excelente. Contrate caráter e treine habilidades. Essa foi excelente. Regis, essa pergunta é bem bacana. Ela é até um pouquinho grande. Qual o papel da sensibilidade cultural no desenvolvimento de estratégias de brand para mercados diversificados? Bom, quando a gente está inundado, né, em múltiplos mercados, a primeira coisa que nós temos que definir e entender são os comportamentos de consumo. Então, aí entra dados demográficos, entra economia, né, dados econômicos. Nós temos que entender para quem a nossa mensagem tem que ser direcionada. Então, o trabalho de branding, né, para você construir uma marca, primeiro você precisa entender quem você quer impactar, quem você quer chamar a atenção. Então, quando nós vamos desenvolver uma campanha, por exemplo, a gente precisa levar em consideração os comportamentos de consumo, né, as relações culturais que essas pessoas que vão consumir o produto ou que nós queremos que se conecte com a gente, né, elas têm. Não adianta eu querer vender, eu vou exemplificar para você. Nós temos aqui um grupo, vamos chamar assim, AAA, né, que são os Old Rich, né, que são os velhos ricos. Nós temos os emergentes, que são os novos ricos. E nós temos a média das pessoas, né? Então, podemos classificar numa pirâmide, né? Que quanto maior o nível de consciência, menor a necessidade de aprovação e maior o posicionamento. Então, quanto maior o nível de consciência, menor a necessidade de aprovação e melhor posicionamento. A gente tem que entender dessa forma. Então, se eu quero vender um produto e esse produto ele é adequado para os emergentes, né,
quem está nessa fase emergente, eu não posso me posicionar como um old REIT. Eu não posso estar em lugares ou criar uma narrativa na qual não conversa com essa classe social. Então é importante, se a gente quer impactar mercados, primeiro a gente precisa entender para quem, com quem eu estou falando. E aí sim, criar linhas editoriais, criar narrativas, criar imagética, criar as campanhas, desenvolver todo o contexto de acordo com o impacto que eu quero gerar nessa classe social em questão. Uau. Tá? Regis, você acha que essa necessidade de aprovação, você falou, necessidade de ser aprovado, Sim. certo? Você acha que ela implica um pouco no posicionamento? Marcelo, a necessidade de aprovação, ela está muito conectada ao ego das pessoas. Isso tem raízes na criação, de repente uma carência de pai, uma carência de mãe. Existem muitas carências que nós somos acometidos e que nós não lembramos mais. Isso vem lá da nossa infância. Muitas pessoas precisam justificar nas coisas os comportamentos que elas têm hoje. Para ela se sentir melhor, ela precisa estar em lugares melhores ou utilizar de carros melhores, enfim. Essa necessidade de aprovação das pessoas externas, elas aumentaram, né, digamos assim, ela aumentou depois das redes sociais, onde a gente vive numa lacuna de comparação diária, né, constante. Então ela é muito prejudicial, porque quando você faz algo justificado na aprovação de uma outra pessoa, é a mesma coisa que eu estivesse pegando as rédeas da minha vida e dando na mão de outras pessoas. As pessoas não sabem quem vocês são em essência, quem você é em essência. As pessoas não sabem de onde você veio, as pessoas não sabem a sua origem, não sabem as melhores coisas que o seu coração é capaz de prover. Então, a necessidade de aprovação é um grande câncer que precisa ser combatido, precisa ser observado. É importante o ego, as pessoas terem consciência das suas potencialidades e serem melhores a cada dia. É importante. Isso faz com que a gente transcenda como ser humano aqui na Terra. Mas viver condicionado ao que o outro vai achar, ao que os familiares vão pensar, é literalmente viver numa prisão. Excelente. Regis, claro que sucesso é subjetivo, mas falando do sucesso de um posicionamento de uma marca, posicionamento de brand, é possível medir esse sucesso sem olhar para o faturamento, claro. Claro que é inquestionável quando você posiciona uma marca com um brand forte, obviamente que o faturamento vai ser absurdo. Mas tem uma outra forma de se medir esse sucesso do posicionamento de uma marca num brand forte? Tem sim, através da reputação que a marca gerou no público-alvo que você escolheu para atingir. Uau. Muitas pessoas, grandes marcas, grandes personalidades, isso a gente vê muito no mercado norte-americano, são conhecidos mundialmente e não possuem muitos seguidores, não possuem uma abrangência muito grande, não possuem muitas fotos curtidas, não possuem uma exposição de marca exacerbada. Isso significa o quê? Significa que essas pessoas atingiram o objetivo, que não a quantidade, mas sim a qualidade. Então tem duas formas. Importante ressaltar que no Brasil não valoriza-se os bons, valorizam-se os famosos. Já reparou isso? No Brasil, valorizam-se os famosos. Então, quanto maior o seu poder de abrangência, em termos de quantidade, mais as pessoas vão quantificar a tua quantidade de sucesso. Mas sucesso e ser bem-sucedido são coisas diferentes. Tem muita gente que tem muito sucesso, mas não é bem-sucedido. E tem pessoas que são muito bem-sucedidas e que não demonstram o sucesso como a maioria das pessoas gostariam que demonstrassem. Então é muito importante ter a clareza de direção. O meu programa ele chama O Lapidário. O Lapidário ele lida com todas as pessoas como verdadeiros diamantes, né, que está lá, precisa ser garimpado, que está forjado
sob muita pressão, sobre muitos desafios, mas é uma pedra preciosa. Eu acredito que todas as pessoas possuem esse diamante, né? E lá nas filosofias lá pré-socráticas, etc., chama-se de diamond, né? O diamond interior, né? Então, aquilo que faz as pessoas provocarem a mudança no mundo. Então, você tem um diamante que precisa de clivagem, precisa de lapidação, precisa de polimento para depois ir para as estantes de marketing e vendas. Porque aí ela vai ser uma pedra preparada para atrair atenção, para agregar valor. Porque é uma pedra. Por que as pessoas pagam tão caro por uma pedra? Por conta dos seus processos, por conta da sua reputação. Excelente. Regis, você acredita que para um profissional, independente da área, que deseja entrar para o mercado digital, que deseja agora criar os seus produtos dentro do mercado educacional ali, né, trabalhar com o seu conhecimento, você acha que é primordial, mesmo antes de ele ter clareza do produto que ele vai colocar no mercado, ele trabalhar esse Primal Brand primeiramente? Sim, né? Tanto o Primal Brand quanto o Personal Branding, todas as ferramentas que vão fortalecer a marca, o posicionamento de um profissional em questão. É importantíssimo. Porque, vou trazer para um exemplo cotidiano. Quando você vai no supermercado, você vai num hortifruti, você vai escolher ali os legumes, os vegetais, as frutas, nós escolhemos pela casca. O mesmo acontece com as prateleiras, o mesmo acontece com as concepções e pré-julgamentos que nós temos das pessoas. O ser humano é um ser humano julgador. Todo mundo tem um percentual alto de juiz interiormente. Então, se o profissional ele não está bem posicionado, se o profissional ele não tem clareza de destino, se a mensagem dele está confusa, possivelmente ele nunca vai alcançar o objetivo final. Tá? É muito importante, muito importante. Excelente. Regis, você hoje, com 2 décadas de carreira no marketing, qual a visão você pode compartilhar com aquele design ou brand manager? Como que é? Brand manager. É brand manager. Brand É os manager. gerentes de branding, né, Boa. das empresas. Qual a visão você pode deixar para esses profissionais que estão começando agora e desejam deixar uma marca no setor de branding? Sejam apaixonados por pessoas, pelos comportamentos das pessoas. Seja apaixonado em enxergar aquilo que não somente os olhos conseguem. Sejam apaixonados por detalhes. Uau, bom demais. Regis, olhando para o futuro, quais são os principais objetivos e como você planeja alcançá-los no campo do brand digital? Eu sempre fui um profissional de backstage, né? Então sempre fui um profissional que atuou todos esses anos mais atrás das cortinas. E, sabe, eu cansei das pessoas falarem assim, Duran, cara, você precisa falar, cara. Todas essas coisas que você fala pra gente, todas essas campanhas que você desenvolve, tudo isso que você tem dentro, você precisa falar para as pessoas, né? Hoje existe uma confusão generalizada ao redor do posicionamento, ao redor do brand, né? Então, quando você vê uma pessoa, fala assim, essa pessoa tem brand, né? Hoje a gente vê muitos profissionais falando isso, e na verdade não é isso, né? A construção de marca ela é muito além. É muito além do que ter um carro legal, muito além do que morar numa casa alugada legal. É muito além disso. O branding está conectado a todos os significados, a todas as memórias, a reputação que você tende a deixar na Terra, tende a deixar no inconsciente, no consciente das outras pessoas. Marca é cicatriz, carregada de memórias, carregadas de significados, que só você ou uma parte das pessoas que mais confiam em você vão saber. Então, o que eu posso, o que eu espero, né, dos próximos passos, é com que a minha mensagem, com que a minha marca, com que todas essas coisas que eu carrego e trago, elas possam tocar e ajudar as pessoas,
Então, uma das coisas que eu mais prezo é impactar positivamente a vida das pessoas para que elas alcancem os objetivos com menos frustração. Fantástico. Regis, eu sei que quem ama o que faz não tem o profissional e o pessoal. Vive aquilo que ama, no pessoal e no profissional. Mas saindo um pouco ali do âmbito profissional, quem é o Regis Duran na vida pessoal? Fala um pouquinho de você. Eu nasci numa comunidade, nasci numa favela, né, comunidade, conhecido na cidade grande, né, mas uma periferia de uma cidade de 60 mil habitantes, na cidade de Mococa. Né? A minha mãe trabalha e trabalhou durante 30 anos em supermercado, cortando frios, meu pai na construção civil, pintando casas. E eu aprendi a conquistar as coisas com muito esforço, eu acredito no longo prazo. E eu vim construindo a minha carreira, construindo os meus princípios, os meus valores na prática. Então eu vivi em todas as classes sociais e pude observar de perto quais são esses códigos, quais são esses símbolos, quais são esses signos, o que importa para um, o que não importa para outro, o que é relevante para um e o que é irrelevante para os outros. Eu sou a somatória de todas essas vidas que eu tive. Tá? E hoje eu carrego princípios cristãos, eu sou cristão, não tenho vergonha alguma de expor a minha fé, e eu trago princípios cristãos para tudo aquilo que eu vou fazer. Né? Se o que eu estiver fazendo não impacta a vida das pessoas de forma positiva, significa que toda essa trajetória, lá da onde eu saí e onde eu cheguei, que não é nem a sombra do que há de vir, não valeu de nada. Então, o Regis, né? Muitos me chamam de só Duran, outros me chamam só de Regis, mas tenho os pés cravados no chão, os olhos frisados, né? Fitos a Deus, e um trajeto onde eu quero deixar uma marca positiva na vida das pessoas. Uau. Amém. Um valor inegociável para o Regis. Honra é um valor inegociável, pautados em honestidade. A verdade, acredito que seja o maior valor e uma das coisas que eu mais prezo. Eu fali 3 vezes, né? Fali quase 4 vezes, né, pós-pandemia. E dentro dessas falências monetárias, outros valores gritaram. E o maior valor, o inegociável, é a verdade. Então eu lido com a verdade. Como eu disse para você, eu tive uma carreira artística, faz 20 anos que trabalho com isso. Eu tive um período na música bem sucedido, né, também, onde o ego ele é colocado, né, no seu mais alto pedestal, né, e as pessoas compram produtos, né, não compram as pessoas, né, porque as pessoas são produtos, né, elas compram produtos. E eu percebo que o seguinte, uma das raridades, né, uma das coisas que estão mais em falta é a verdade. As pessoas não lidam com a verdade como deveriam. E esse é um valor inegociável para mim, Marcelo. Tá? Então, nos últimos anos, isso tem fortalecido. O meu olhar tem ficado cada vez mais atento. Porque senão há verdade. Impossível de haver resultado. Porque os resultados muitas vezes são construídos em castelos de areia. E passa 2, 3 anos, as pessoas veem em manchetes ou ficam sabendo por outros que tudo aquilo era uma grande mentira, que foram enganadas e que onde tem rapport, onde tem perpetuidade isso. Então os meus valores hoje eles são completamente cravados, sempre foram, mas hoje como nunca, cravados sobre a verdade. Esse é um valor inegociável. Uau, parabéns. Você mencionou quatro vezes quebrar, né? Então acho pertinente trazer essa pergunta. Teve algum, nessas 4 experiências, digamos assim, nessas 4 experiências, teve algum erro seu que você cometeu para que chegasse a esse ponto de quebrar essas empresas?
que hoje se tornou o seu maior aprendizado no seu negócio atual? Totalmente. Necessidade de aprovação. Exatamente. Sob a necessidade de aprovação e do ego exacerbado, que eu já tive isso, eu já fui picado por esse negócio. Eu sempre, das vezes que eu costumo dizer o seguinte: a conta bancária do Duran quebrou, mas eu nunca quebrei. Eu sempre acreditei no meu potencial, sempre acreditei nos valores que eu entrego, sempre acreditei nisso. Então, o Duran nunca quebrou. A conta bancária, sim. E quebrou porque foi utilizada sem respeito. Foi utilizada para suprir egos, e carrões, e casarões, muitas coisas que não é que é errado. Eu quero dizer o seguinte: isso não é errado. Mas no momento errado, pode te condenar. Pelos motivos errados, pode te condenar. Pela forma errada empregada, pode te condenar. Então, hoje eu aprendi a lidar com valores intangíveis, né? A valorizar de fato aquilo que o dinheiro não compra. Claro que, graças a Deus, me recuperei, né? As contas bancárias também, só que o que acontece? Hoje eu carrego princípios e valores que vão muito além daqueles que o dinheiro compra. Uau. Isso eu aprendi. Uau, sensacional. Quem é seu super-herói ou sua super-heroína? Minha super-heroína é a minha mãe, né, Silvia Helena de Matos, que eu vi, né, e acompanhei lá nos supermercados, cortando frios, preocupada, uma mulher enérgica, né, autoritária, por cumprir a responsabilidade, né? E eu trago, na verdade, não um só herói, mas dois heróis, grandes heróis da minha história e da minha existência, que foram exemplos. Primeiro foi o meu avô, né, Juvenal Rocha de Matos, né, o saudoso Juvenal, que me trouxe princípios de família incontestáveis. E a família é uma das coisas que é a coisa mais importante para mim. E o meu pai, que trouxe a sensibilidade de lidar, de educar, né? Mesmo em tamanhas dificuldades, ele sempre conseguia transitar por entre as pedras e fazer com que as coisas aconteciam, me ensinou a ter resiliência. Então, tem uma heroína e tenho dois heróis na minha vida. Bom demais. E um hobby principal de Duran? Cara, o meu hobby é ler, você acredita? Eu adoro ler, eu adoro conviver com os autores, ali, pessoas que já passaram por essa vida e deixaram legados, né? Cara, o meu hobby, né, nos últimos anos tem sido a leitura. Gosto muito de ler. Vi que você lançou um livro e isso... Esse é seu, viu? Esse é presente seu. Obrigado, vou ler. Então, a leitura tem sido um hobby incrível, assim, para mim. E um livro inesquecível? Olha, tem muitos livros que marcaram a minha trajetória, né? Mas até como dica para quem está assistindo, e realmente mudou uma chave, né? Mudou uma chave quando eu li esse livro, Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, né? E esse livro mexeu muito comigo, porque eu tinha, né, crenças, necessidade de aprovação, eu não sabia lidar com a prosperidade, porque fui educado a repelir a prosperidade, repelir aquilo que era intangível para a minha família. Então eu deixo também como dica, tem alguns que eu posso deixar como dica: Pai Rico, Pai Pobre, grande clássico, que Kiyosaki conseguiu exemplificar de uma forma muito clara na convivência do pai rico e do pai pobre, coisas que nós carregamos, né, comportamentos que nós carregamos que nos impede de crescer financeiramente, prosperar. Segredos da Mente Milionária foi esse livro muito interessante. O diálogo que acontece no Mais Esperto que o Diabo é algo também que mexeu. Enfim, acredito que desses 3 livros aí as pessoas estão bem encaminhadas com eles. Bom demais. E a próxima vez que vocês virem o Duran respondendo essa pergunta, provavelmente vai entrar Coragem Inabalável aí nessa indicação dele aí. Exatamente, Coragem Inabalável, próximo da leitura. Exatamente.
Partindo para o final aqui, Regis, uma viagem marcante para você. Uma viagem que foi muito interessante, foi a viagem a Dubai que eu fiz. Nós fomos abrir um negócio, na época era sócio ainda da Cris, e hoje continuo sócio do nosso importador, da IBG Trade, um abraço para o Davi Sierra, né, lá em Dubai. E eu não conhecia Dubai, eu conhecia por fotos, né, tem toda a semiótica ao redor, né, tem todos os significados ao redor de Dubai, né, dos sheiks, etc. E me surpreendeu, né, porque me impressionou pela suntuosidade. Mas o que mais me tocou, as pessoas vão achar estranho, né, eu falar isso, mas me tocou um pouco a falta de alma da cidade. Me impressionou muito, eu estava com uma expectativa muito alta, né, sobre Dubai, sobre as coisas, sobre a materialização de todos os sonhos no meio do deserto do Saara, mas senti falta de alma. As plantas que existem em Dubai só existem porque existe um sistema de irrigação subterrâneo, né? As pessoas não conseguem ficar muito tempo no lado externo porque é alto o calor e muito úmido. Então, tudo para existir precisa de ferramentas ou de adaptações. Você não consegue ficar num barzinho se não tiver ar-condicionados externos. Então, aquilo mexeu muito comigo, né? A questão da beleza, da supervalorização da beleza, e muitas vezes como aquilo me transmitiu uma frieza, sabe? Então, isso me surpreendeu positivamente, foi uma viagem muito legal, mas ao mesmo tempo me trouxe uma carga reflexiva muito grande. Interessante, né? Eu estive em Dubai também e eu tive uma percepção um pouco parecida com a sua. Muitas coisas assim, você percebe ali que aquilo de fato não que não seja real, é real, claro, mas é artificial. Muitas coisas. E sobre as plantas eu não sabia. Olha que Exatamente. interessante. Aquelas plantas, né, as palmeiras e tudo que é vivo na cidade de Dubai tem um sistema de irrigação subterrâneo, umas mangueirinhas, né, e passou um tempo, se eu não me engano, 2015, foi feito um sistema de dessalinização da água do mar para poder comportar todas aquelas engenharias ali, né? Então você vê, mas a política funciona, mas tudo bem, é a minha opinião, né? Então me marcou por dois vieses, né? Esse viés da suntuosidade, obviamente, o que o homem é capaz de construir quando está imbuído de recursos, né? Recursos também financeiros, né? Então o homem é capaz de fazer quando ele tem a pressão ali, né, no financeiro. E também a que ponto, né, nós estamos caminhando, né? Que é a hiper, né, valorização visual, e muitas vezes não me transmitiu vida. Olha só. É meio filosófico, mas é a minha percepção. Eu tive essa percepção e me marcou essa viagem. Inclusive Maldivas, né? A gente estava ali do lado, eu fui para Maldivas. 1.900 ilhas, né, aproximadamente, e a maioria das ilhas são construídas artificialmente. Também me chamou a atenção, onde aproveitaram. Aí é um contexto até que um contexto interessante, porque aproveitou-se dos recursos naturais, né, das condições particulares daquela região e potencializou aquela região, construindo mais bangalôs, construindo mais hotéis, mais ilhas. Já é um pouco diferente. Por mais que as ilhas foram construídas artificialmente, eles aproveitaram o máximo dos recursos naturais que ali tinham e trouxeram os olhares para aquele lugar. Nada artificial. Mesmo sendo artificial, nada artificial, porque os recursos são naturais. Já diferente de Dubai, né? Implantou no meio do deserto coisas ali absurdamente artificiais para atrair atenção, né? Então, foram dois sentimentos, assim, foram viagens impressionantes para mim. Interessante. Regis, para nós finalizarmos, se você tivesse a certeza e a oportunidade de mandar uma mensagem para o mundo inteiro,
para os 8 bilhões de habitantes que nós temos na Terra. Não apenas aqui para as pessoas que estiverem assistindo essa entrevista, esse episódio, mas sim a certeza de que a humanidade iria ouvir e sentir essa sua mensagem. Responde para essa câmera aqui e deixa essa mensagem para o mundo. Marca e legado, a sua marca, o legado, não é o que você vai deixar para as pessoas. Não são as coisas, não são os bens materiais, não é aquilo que você conquistou materialmente falando, mas é tudo o que você pode proporcionar e deixar nas pessoas. Tudo o que você construiu materialmente falando vai passar, mas tudo o que você construiu emocionalmente falando vai permanecer na vida das pessoas. Uau, muito bom, show de bola. Regis, muito obrigado, foi um prazerzão receber você aqui, poder te entrevistar, te conhecer melhor, aprender muito com você aqui, foi um aprendizado grandioso. A casa é sua, as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado mesmo e gratidão. Para nós finalizarmos, deixa aqui para essa câmera as suas redes sociais, fala um pouquinho do seu trabalho, para as pessoas poderem te acompanhar e aprender mais com você. Eu que agradeço, Marcelo. Foi uma experiência, né, um convite muito querido, né, de um amigo em comum que nos conectou. Prazer, viu, cara? Espero que a gente possa caminhar juntos. Obrigado. E as redes sociais é Regis Duran, tudo junto, Regis Duran. E o website é www.regisduran.com.br/o lapidário. Eu me intitulo assim, O Lapidário. regisduran.com.br/o lapidário. Obrigado, viu, meu irmão? Prazeraço falar com você. Gratidão, meu irmão. Obrigado, viu? Tá? Até a próxima. Até a próxima. E para você que esteve aqui conosco até o final, muito obrigado por você disponibilizar o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Espero muito poder ter agregado valor na sua vida pessoal e profissional, e que assim como eu, você esteja saindo aqui desse episódio muito maior do que você entrou. Aprendi muito nesse episódio de hoje, espero muito que você tenha tido essa mesma experiência nesse episódio de hoje. Quero agradecer a nossos patrocinadores oficiais, a Náutica Digital do Adelar, aqui em Alphaville, nesse espaço incrível, esse espaço fantástico aqui. Vamos deixar todo mundo marcado aqui para que você possa acompanhar o trabalho deles. Gostaria de agradecer também a Cinelabs, a produtora audiovisual aqui do Fábio Sasso, meu amigo, meu parceiro. Então, se você precisa do trabalho desses profissionais incríveis, acompanhem eles aqui no Instagram deles, que está marcado aqui na descrição. Um beijo grande, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa habitar no seu coração e te direcionar sempre nas melhores escolhas, nas melhores decisões. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!